Eram então numerosos na Europa os estudantes brasileiros, os quais de lá voltavam ao país saturados dos princípios filosóficos de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, escritor e filósofo suíço, e dos enciclopedistas. A independência da América do Norte e a Constituição Democrática de Filadélfia animam aqueles espíritos insulados nas montanhas distantes. Por toda a capitania mais rica da colônia desdobram-se quadros dolorosos da miséria do povo, esmagado pelos impostos de toda a natureza. As coletividades de trabalhadores, conduzidas à ruína pelo malogro das minerações, não conseguiriam suportar por mais tempo semelhantes vexames. Em Minas, porém, uma elite de brasileiros considera a gravidade da situação. Intelectuais distintos se sentem compenetrados da maioria da pátria, que a seu ver poderia tomar as rédeas dos seus próprios destinos. Iniciam-se os esboços da conspiração, depois de algumas conversações em Vila Rica, das quais, entre muitos outros, participaram Inácio José de Alvarenga Peixoto, advogado e poeta brasileiro, Joaquim José da Silva Xavier, dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político, Cláudio Manuel da Costa, jurista e poeta brasileiro, e Tomás Gonzaga, jurista, poeta e ativista político luso-brasileiro. Conversações em que foram adotadas as primeiras providências. A infiltração das ideias libertárias começou a fazer-se por intermédio de todos os elementos da capitania, no qual ela possuía de mais representativo. José Joaquim da Maia, também conhecido pelo pseudônimo Vendeck, é enviado à Europa para sondar o pensamento de Jefferson, embaixador da América do Norte em Paris, e angariar a simpatia dos brasileiros espalhados no velho mundo para o movimento libertador. Outros estudantes apaixonados pela emancipação da colônia, os conspiradores mandam a São Paulo e a Pernambuco, que formavam os dois centros mais importantes do país, com o objetivo de conquistar a adesão de ambos ao movimento. Todavia, nem Joaquim da Maia conseguiu o auxílio de Jefferson. Thomas Jefferson foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, que apenas chegou a se interessar moralmente pelo projeto. Nem os seus companheiros obtiveram o compromisso formal das capitanias mencionadas para se articular o movimento revolucionário. Pernambuco estava refazendo as suas economias depois das lutas penosas de Recife e Olinda, e São Paulo se encontrava desiludido depois da Guerra dos Emboabas, na qual muitas vezes fora vítima da felonia e da traição. A conjuração de Minas, contudo, prossegue na propaganda sem esmorecimentos. Embriagados pela concepção de liberdade política, mas, dentro dos seus triunfos literários, afastados da realidade prática da vida comum, os intelectuais mineiros não descansaram, idealizaram a república, organizaram seus símbolos, multiplicaram prosélitos das suas ideias de liberdade. Porém, no momento psicológico da ação, os delatores, a cuja frente se encontrava a personalidade de Silvério dos Reis, Joaquim Silvério dos Reis, Montenegro, Leiria Grutz, português de Leiria,
levaram todo o plano ao Visconde de Barbacena, então governador de Minas Gerais. O governador age com prudência a fim de sufocar a rebelião nas suas origens e expedindo informes para que o vice-rei Luís de Vasconcelos efetuasse a prisão do Tiradentes no Rio de Janeiro. Prende todos os elementos da conspiração em Vila Rica, depois de avisar secretamente aos seus amigos do peito, simpatizantes da conjuração, quanto à adoção de tais providências para que não fossem igualmente implicados. Aberta a devassa e terminado o vagaroso processo, são condenados à morte todos os chefes já presos. Os historiadores falam do grande pavor daqueles 11 homens que se ajuntavam adrajosos e desesperados na sala do oratório para ouvirem a sentença da sua condenação. Após 3 longos anos de separação em que haviam ficado incomunicáveis nos diversos presídios da época, a leitura da peça condenatória pelo desembargador Francisco Alves da Rocha levou quase 2 horas. Depois de conhecerem os seus termos, os infelizes conjurados passaram as mais dolorosas e recíprocas recriminações. Os mais tristes quadros de fraqueza moral se patenteavam naqueles corações desiludidos e desamparados. Mas, no dia seguinte, a dura sentença era modificada. Dona Maria I havia comutado anteriormente as penas de morte em perpétuo degredo nas desoladas regiões africanas, com exceção de Tiradentes, que teria de morrer na forca, conservando-se o cadáver insepulto. Insepulto? Não sei qual dos dois. Esquartejado para escarmento, reprimenda, advertência severa, de quantos urdissem novas traições à coroa portuguesa. O mártir da Inconfidência, depois de haver apreciado angustiadamente a defecção dos companheiros, reveste-se de supremo heroísmo. Seu coração sente uma alegria sincera pela expiação cruel que somente a ele fora reservada, já que seus irmãos de ideal continuariam na posse do sagrado tesouro da vida. As falanges de Ismael lhe cercam a alma leal e forte, inundando-a de santas consolações. Tiradentes entrega o espírito a Deus nos suplícios da forca a 21 de abril de 1792. Um arrepio de aflitiva ansiedade percorre a multidão, no instante em que seu corpo balança, pendente das traves do cadafalso, no campo da Lampadossa. Mas nesse momento Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do mártir. Irmão querido, exclama ele, resgatas hoje os delitos cruéis que cometestes quando te ocupavas do nefando mister de inquisidor, nos tempos passados. Redimiste o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do teu sacrifício, em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade, com o teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores, qual novo gênio surges para espargir bênçãos sobre a terra do cruzeiro em todos os séculos do teu futuro. Regozija-te no Senhor pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada um será justiçado de acordo com as suas obras. Se o Brasil se aproxima da sua maioridade como nação, ao influxo do amor divino, será o próprio Portugal quem virá trazer até ele
todos os elementos da sua emancipação política, sem o êxito incerto das revoluções feitas à custa do sangue fraterno, para multiplicar os órfãos e as viúvas na face sombria da terra. Um sulco luminoso desenhou-se nos espaços, a passagem das gloriosas entidades que vieram acompanhar, o espírito iluminado do mártir que não chegou a contemplar o hediondo espetáculo do esquartejamento. Daí, alguns dias, a piedosa rainha portuguesa enlouquecia, ferida de morte na sua consciência pelos remorsos pungentes que a dilaceravam, e consoante as profecias de Ismael, daí a alguns anos era o próprio Portugal que vinha trazer com Dom João VI a independência do Brasil, sem o sucesso duvidoso das revoluções fratricidas, cujos resultados invariáveis são sempre a multiplicação dos sofrimentos das criaturas dilaceradas pelas provações e pelas dores entre as pesadas sombras da vida terrestre. Capítulo 15. A Revolução Francesa. Em 1792, Dom João assumia a direção de todos os negócios do trono português, em virtude da perturbação mental de sua mãe, Dona Maria I. Época de profundas transições em todos os setores políticos do Ocidente. A regência se caracterizou por inúmeros desastres no capítulo da administração. Em 1789, instalara a Revolução Francesa, modificando a estrutura de todos os governos da Europa. Depois da sua reunião em Versalhes, no dia 5 de maio de 1789, os Estados Gerais se transformaram em Assembleia Constituinte e, a 14 de julho do mesmo ano, o povo, oprimido e dilacerado pelas flagelações e pelos impostos, derrubava a Bastilha, esfacelando o símbolo do despotismo da realeza. Luís XVI é guilhotinado a 21 de janeiro de 1793. Instala-se a República Francesa sobre um pedestal de sangue que corre abundantemente nas praças de Paris. A guilhotina decepa todas as cabeças da nobreza. Após a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, as coletividades da França se haviam entregado àqueles anos de embriaguez no morticínio. Esses movimentos invadem todos os departamentos das atividades políticas da Europa. Todos os tronos se unem, então, para o extermínio da República nascente. Mas os revolucionários não esmorecem na sua encarniçada resistência. Todas as pessoas suspeitas são decapitadas. O período do terror é a grande ameaça ao mundo inteiro. Esse período, porém, se encerra com a morte de Maximilien Robespierre, Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, advogado e político francês, uma das personalidades mais importantes da Revolução Francesa. No cadafalso para o qual os seus excessos de autoridade haviam mandado inúmeras vítimas. Instala-se em 1795 o diretório que Napoleão Bonaparte, imperador francês, fez derrubar em 1799, arvorando-se em primeiro cônsul. As casas imperiais europeias observam semelhantes acontecimentos, aguardando um ensejo próprio à restauração do trono que a família dos Bourbon, família nobre importante casa real europeia, havia perdido.
A França, após os desperdícios de força na luta fratricida, caíra nas mãos do ditador, inteligente e implacável, que a conduziria ao caminho de todas as aventuras. De simples oficial de artilharia, Bonaparte chegara, mediante golpes de Estado, ao cargo supremo do país, fazendo-se proclamar imperador em 1804. Sob a sua direção audaciosa, todas as conquistas militares se empreenderam. A Europa inteira apresta-se para a campanha, ao tinido sinistro das armas. Pela estratégia dos generais franceses caem todas as praças de guerra e o imperador vai catalogando o número ascendente das suas vitórias. A esse tempo, todos os gênios espirituais do Ocidente se reúnem nas esferas próximas do planeta, implorando a proteção divina para seus irmãos da humanidade. Emissários de Jesus descem com a sua palavra magnânima a instruir os trabalhadores do bem, levantando-lhes as energias para os bons combates. Irmãos, elucidam eles, ordena o Senhor que espalhemos a sua luz e o seu infinito amor sobre todos os corações que sofrem na terra. As forças das sombras intensificam a miséria e o sofrimento em todos os recantos do planeta. As ondas revolucionárias enchem de sangue todas as estradas do globo terrestre, e as trombetas da guerra se fazem ouvir, entoando as notas horríveis da destruição e da morte. Levantemos o espírito geral das coletividades oprimidas, renovando a concepção de liberdade na face do mundo. Anjo amigo, interpelou um dos operários da luz naquela augusta assembleia. Estarão enquadrados na lei divina os trágicos acontecimentos que se desenrolam na terra? Os tribunais se instalam para julgamentos sumários, que terminam sempre por sentenças de morte. As preces das viúvas e dos órfãos elevam-se até nós, nos mais dolorosos apelos, e enquanto procuramos amparar esses irmãos com os nossos braços fraternos, o banquete da guerra, presidido pelos ditadores, prossegue sempre como se obedecesse a uma fatalidade terrível dos destinos do mundo. Irmãos, explica o mensageiro, o plano divino é o da evolução, e dentro dele todas as formas de progresso das criaturas se verificariam sem o concurso desses movimentos lamentáveis, que atestam a pobreza moral da consciência do mundo. A revolução e a guerra não obedecem ao sagrado determinismo das leis de Deus, traduzem o atrito tenebroso das correntes do mal, que conduzem o barco da vida humana ao mar encapelado das dores expiatórias. Os pensadores terrestres poderão objetar que das ações revolucionárias nascem novas modalidades evolutivas do planeta e que múltiplos benefícios se originam das suas atividades destruidoras. Nós, porém, não compreendemos outras transformações que não sejam as que se verificam no íntimo dos homens, no augusto silêncio do seu mundo interior, conduzindo-os aos mais altos planos do conhecimento superior. Se após os movimentos revolucionários surgem no orbe novos aspectos de progresso geral, é que o bem é o único determinismo divino dentro do universo, determinismo que absorve todas as ações humanas para as assinalar com o sinete da fraternidade, da experiência e do amor.
Os espíritos das trevas se reúnem para a chacina e para a destruição, como acontece atualmente na Terra, aliando-se às tendências e às fraquezas das criaturas humanas, levam a mentalidade geral a todos os desvarios. Eles julgam estabelecer o império das sombras no plano moral do globo terrestre. Mas a verdade é que todos os triunfos pertencem a Jesus e as correntes da luz e do bem absorvem todas as atividades, anulando os resultados porventura decorrentes da expansão limitada das trevas. É essa a razão porque, mesmo depois dessas ações destruidoras, florescerão outros núcleos valiosos de civilização, até que a fraternidade deixe de ser uma figura mitológica no coração das criaturas humanas, até que estejam extintas as vaidades patrióticas, para que prevaleçam um só rebanho e um só pastor, que é Jesus Cristo. Os seres das sombras terão o poder de arrastar o homem da terra às lutas fratricidas, mas ai daqueles que fomentarem semelhantes delitos para suas almas. A noite dos séculos é mais sombria e mais dolorosa. Infelizes de quantos tentarem fechar a porta ao progresso dos seus irmãos, porque acima da justiça subornável dos homens há um tribunal onde impera a equidade inviolável. Artemis, na mitologia grega, deusa da justiça, seus atributos são a espada e a balança. Divina, conhece todos os traidores da humanidade, que passam pelo mundo glorificados pela história. A condenação lhes marca a fronte, e aos seus ouvidos ecoam incessantemente as palavras dolorosas, abre aspas, Caim, Caim, que fizestes dos teus irmãos, maldito, fecha aspas. Somente as lágrimas no círculo doloroso das reencarnações tenebrosas lhes abrem uma vereda para a reabilitação nas estradas eternas do tempo. Dissolvida a Assembleia do Infinito, os amigos dos infortunados espalharam-se pelas sendas terrestres, a reerguerem seus irmãos nas lutas redentoras. Napoleão prosseguia deixando em toda parte um rastro de lágrimas e de sangue. Suas incursões em todos os países lhe granjeavam o espólio miserável das posições e das coroas que o ditador ia distribuindo pelos seus familiares e amigos. O século XIX começava a viver embalado pelo fragor das armas em todas as direções. Portugal alia-se à Inglaterra, resistindo às ordens supremas do conquistador. Bonaparte assina um tratado com a Espanha, que já se havia dobrado às suas determinações, e ordena a invasão imediata de Portugal. A Inglaterra, com a sua prudência, sugere à Casa de Bragança a retirada para o Brasil. Dom João VI hesita antes de adotar semelhante resolução. O grande príncipe, tão generoso e tão infeliz, é encontrado nas vésperas da partida a chorar convulsivamente em um dos aposentos privados do palácio. Mas aquela decisão era necessária e inadiável. A frota real velejou do Tejo, maior rio da Península Ibérica, a 29 de novembro de 1807, a caminho da colônia, e mal havia desaparecido nas águas pesadas do Atlântico, já os soldados de Junot, Jean-Andoche Junot, militar francês, se apoderavam de Lisboa e das suas fortalezas com ordem de riscar Portugal da carta geográfica europeia.
Contudo, os gênios espirituais velavam pelos vencidos e pelos humilhados. Dom João VI chega ao Brasil em janeiro de 1808, depois de uma viagem cheia de acidentes e contrariedades. O bondoso príncipe encontraria na terra do Evangelho a hospitalidade que os reis de Castela não encontraram nas suas colônias da América do Sul, quando acossados pelas mãos de ferro do ditador. A Casa de Bragança ia dilatar até aqui os limites do seu reino, reconhecida e feliz por encontrar no Brasil a compreensão e a bondade, o acolhimento e o amor. 17. Primórdios da Emancipação. Em 1815, passara a colônia a ser o Reino do Brasil em carta de lei de Dom João VI. O Rio de Janeiro tornou-se, desse modo, a sede da monarquia portuguesa. O soberano, reconhecido a terra que o asilara, dispensava ao Brasil os mais altos privilégios. O progresso econômico da nação, alentado pelas forças estrangeiras aí estabelecidas com as garantias da lei, avançava em todos os setores da comunidade brasileira. Todo o país se rejubila com a nova era de prosperidade geral. No Rio, porém, o generoso príncipe sofria os mais acerbos desgostos no ambiente da família. Foi, talvez em razão dos dissabores que jamais se viu Dom João VI perfeitamente integrado nas suas respeitáveis funções no mundo oficial daquele tempo. São conhecidos o apego do soberano aos seus almoços solitários sem as etiquetas da época, seu retraimento e desleixo quanto às pequeninas formalidades que constituem o problema da elegância de um século, com as roupas desabotoadas, mal contendo o corpo nas suas dobras em desalinho. Muitas vezes foi ele visto alheio às sérias preocupações da sua autoridade suprema, como se o seu espírito vagasse na paisagem de outros mundos. Dom João se acostumara à maravilhosa beleza do sítio de Guanabara e se tomara de amor pela pátria que os seus valorosos antepassados haviam edificado. Enquanto Napoleão Bonaparte lia o Eclesiastes em meio dos seus infortúnios na ilha solitária de Santa Helena, para se convencer de que todas as glórias humanas não passam de vaidades e alucinações de espírito, o príncipe regente preferia fazer os seus passeios pelos arredores do Paço de São Cristóvão, esquecido das mentiras sociais da corte de Lisboa. Aqui no Brasil, ao menos, o inédito dos céus sempre azuis e das encantadoras perspectivas dos morros verdoengos e floridos representavam um anestésico para o seu coração dilacerado de filho, de esposo e de pai. Suas preocupações se dividiam entre a mãe demente, a esposa desleal e incompreensível, e o filho perdulário e estroína. No seu cérebro não havia lugar para considerações a respeito das transformações políticas da época, e a antiga metrópole portuguesa continuava sob a orientação dos homens públicos da Inglaterra. Em 1816, desprende-se do corpo enfermo envelhecido o espírito de Dona Maria I. A rainha experimentara algo de lucidez nos seus derradeiros dias de supremas tribulações.
Por muito tempo, contudo, esteve apegada a ilusões do seu trono, perseguida pelo vozerio das entidades desencarnadas em virtude de rigorosas sentenças de morte, por insinuação dos seus confessores e dos seus ministros. As torturas da terra acompanham no além aqueles que a semearam na face do mundo, pelo que o calvário da infeliz soberana não terminou com os seus últimos dias no orbe terrestre. No ano seguinte, casou-se o príncipe Dom Pedro com a arquiduquesa Leopoldina da Áustria, alma sensível e delicada. Essa princesa europeia foi trazida ao Brasil de acordo com as determinações do mundo invisível para colaborar na realização dos elevados projetos de Ismael e dos seus mensageiros. Somente o seu coração doce e submisso poderia suportar resignadamente as estreunices do esposo em um dos períodos mais delicados da sua vida, sem provocar escândalos que acarretariam atraso na marcha dos acontecimentos previstos. A esse tempo, em todas as cortes da Europa, sopra fortemente o vento do liberalismo, pressagiando o fim do poder absoluto. A República Francesa havia desferido tremendos golpes em todos os preconceitos do sangue e da autoridade. As constituições moldadas na célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão surgiam em todos os países, dando ensejo à renovação das liberdades políticas. Depois da morte de Dona Maria I, Portugal não se resigna à situação de subalternidade a que o conduzira a caprichosa vontade de Dom João VI, perseverando em permanecer no Brasil, e prepara todos os elementos para a insurreição contra a ditadura despótica de Beresford. William Carr Beresford, militar britânico, em cujas mãos inábeis de administrador se encontrava o poder. A maçonaria, que em todos os tempos defendeu os princípios da liberdade e da fraternidade humana, solicitada por elementos de Lisboa e de Pernambuco, não hesita em estender o seu concurso à independência do Brasil, que constituía assunto de somenos importância para os portugueses desde que o soberano regressasse imediatamente à Europa, colocando-se à frente dos negócios do trono. A verdade, todavia, é que os pernambucanos, exaltados, não esperavam a solução pelos processos pacíficos e, exacerbados os antigos ódios entre brasileiros e portugueses que já haviam levado Recife e Olinda à guerra fratricida, promoveram a Revolução de 1817, na qual se sacrificaram tantas vidas. Foi quando apareceu em todo o norte do país o famoso Preciso, redigido por Luís de Mendonça, que se viu ameaçado de fuzilamento. As comissões militares designadas para reprimir o movimento ordenaram morticínio e crueldades que consternaram o coração do próprio rei, induzindo-o a mandar suspendê-las sem perder tempo, a fim de que cessassem as arbitrariedades dos executores das ordens do Conde dos Arcos, a 6 de fevereiro de 1818, dia da sua coroação. O soberano concedeu anistia a todos os implicados. Ismael e seus emissários conseguiram, com a proteção de Jesus, fazer desabrochar por toda parte os albores da paz, lançando os alicerces da emancipação do Brasil.
Em 1820, rebenta em Lisboa e no Porto a Revolução Constitucionalista. Portugal, reduzido à condição de colônia desde a ocupação de Junot, reclamava a volta imediata da família real à metrópole portuguesa e o regime da Constituição para sua vida política. As próprias tropas que estacionavam no Pará e na Bahia aderiram ao movimento da pátria. Dom João VI busca procrastinar as suas decisões. Promete enviar o príncipe Dom Pedro para examinar a situação. Mas todos, ou quase todos, os portugueses do Brasil protestam contra as atitudes tergiversantes do monarca. As tropas, aderindo ao movimento do reino, se reúnem no Largo do Rócio, praça situada em Lisboa, hoje chamada de Dom Pedro IV. O momento era dos mais delicados. Os colaboradores invisíveis, no entanto, desdobram suas atividades conciliadoras junto de todos os elementos políticos presentes na cidade, e Dom Pedro, depois de algumas combinações necessárias e rápidas, corre ao Paço de São Cristóvão, de onde traz um decreto antidatado, com a assinatura do soberano, declarando que aceita e mandará cumprir a Constituição da Junta Revolucionária de Lisboa. Os militares e a população entregam-se, então, às mais ruidosas manifestações de alegria. Girândolas e bandeiras celebram nas ruas cariocas o acontecimento. Entram, porém, em jogo os interesses de Portugal e do Brasil, a 7 de março de 1821. Dom João VI torna conhecida a sua resolução de regressar a Lisboa. Logo, os favoritos da sua corte lhe insinuam a supressão de todas as liberdades que ele havia outorgado à pátria do Evangelho. Mas a mentalidade brasileira protesta pela voz dos seus homens mais eminentes. O generoso soberano, cujo reinado transcorria num dos períodos mais críticos da história do mundo, foi obrigado a deixar no Brasil o filho como príncipe regente. No momento das despedidas, ele profere a famosa recomendação: Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti que me respeitarás do que para algum desses aventureiros. Capítulo 18. No limiar da independência. Novamente em Portugal, Dom João VI se deixava levar ao sabor das circunstâncias. Lisboa vivia então sob grande terror, devido aos julgamentos sumários que se haviam verificado contra todos os implicados no movimento que visava depor a ditadura de Besfort. Inúmeros fuzilamentos se executaram sem que as sentenças de morte fossem bafejadas pela sanção régia, constituindo verdadeiros assassínios com os mais hediondos requintes de crueldade. O soberano, que trazia constantemente na memória a figura de XVI, colada à guilhotina, sujeita-se a todas as imposições dos revolucionários, jura a Constituição portuguesa sem o assentimento da rainha Dona Carlota, que é exilada para a Quinta do Ramalhão, onde ficará com o filho Dom Miguel, urdindo novos planos inspirados pela sua desmesurada ambição. Os portugueses influentes consideram o perigo da independência brasileira a mais preciosa gema que se engastara. A coroa da Casa de Bragança estava prestes a desprender-se para sempre.
Todas as providências contrárias à pretensão dos brasileiros são adotadas imediatamente. Um período agitado surge na política da época entre os polos antagônicos do absolutismo e da democracia. As cortes portuguesas, com 130 deputados, impunham a sua vontade despótica aos 72 deputados brasileiros, que assistiam com verdadeiro heroísmo ao desenvolvimento dos projetos de franca hostilidade à direção do príncipe regente do Brasil, que aos poucos se ia inflamando ao calor das ideias liberais. Aqueles poucos deputados apresentam um projeto criando na América um congresso independente das câmaras organizadas na Europa, projeto que é recebido pelos portugueses como um insulto à dignidade nacional. Declara um dos parlamentares que Dom Pedro deveria abandonar o Paço de São Cristóvão, onde respirava a peçonha da bajulação dos inimigos do regime, e voltar a Lisboa a fim de aprimorar a sua educação em viagens pela Europa. As agitações se intensificam num crescendo espantoso. Alguns deputados brasileiros, como Araújo Lima e Antônio Carlos, agredidos pela população, se veem coagidos a emigrar para a Inglaterra. A caravana de Ismael desvela-se pelo cultivo das ideias liberais no coração da pátria e por meio de processos indiretos. Procura espalhar por todos os setores da terra do Cruzeiro as sementes da fraternidade e do amor. É então que a personalidade espiritual daquele que fora o Tiradentes procura o mensageiro de Jesus, solicitando-lhe o conselho esclarecido quanto à solução do problema da independência. Anjo amigo, inquire ele, não será agora um instante decisivo para a nossa atuação? Por toda parte há uma exaltação patriótica dos ânimos. As possibilidades estão dispersas, mas poderíamos reunir todas as forças para o fim de derrubar as últimas muralhas que se opõem à liberdade da pátria do Evangelho. Meu irmão, pondera Ismael sabiamente, o momento da emancipação brasileira não tardará no horizonte de nossa atividade. Todavia, precisamos articular todos os movimentos dentro da ordem construtiva, a fim de que não se percam as finalidades do nosso trabalho. O problema da liberdade é sempre uma questão delicada para todas as criaturas, porque todos os direitos adquiridos se fazem acompanhar de uma série de obrigações que lhes são correlatadas. Cumpre considerar que toda elevação requer a plena consciência do dever a cumprir. Daí a delicadeza da nossa missão no sentido de repartir as responsabilidades. Precisamos difundir a educação individual e coletiva dentro das nossas possibilidades, formando os espíritos antes das obras. No problema em causa, temos de aproveitar a autoridade de um príncipe do mundo para levar a efeito a separação das duas pátrias com um mínimo de lutas, sem manchar a nossa bandeira de redenção e de paz com o pungente espetáculo das lutas fratricidas.